tivemos a nossa primeira reunião presencial lá na Casa do Caminho, depois de, sei lá, quase 3 anos só com os estudos online, né? Aos que estiveram lá, um beijo. Aos que ainda não foram, um beijo também, mas estejam lá na próxima, hein? Então, gente, o nosso estudo de hoje é sobre a biografia do Francisco Peixoto Lins, mais conhecido como Peixotinho, né? Eu não sei se vocês conhecem, eu já tinha visto algumas dessas fotos, mas eu não conhecia a história dele, né? Eu fui conhecer enquanto estudava para poder passar para vocês. Só que antes da gente iniciar o nosso estudo, vamos fazer a nossa prece, tá bem? Então, vamos elevar o nosso pensamento, acalmar o nosso coração. Jesus, nosso guia, nosso mestre, Luiz Sérgio, nosso patrono, toda espiritualidade amiga. Abençoe o nosso estudo de hoje, ampare e proteja cada jovem, cada evangelizador, cada trabalho que está aos poucos retornando na casa do caminho. Que assim possa ser, graças a Deus. Então, gente, Francisco Peixoto Lins foi um destaque no movimento espírita brasileiro pelas suas qualidades mediúnicas, principalmente, né, no que se refere às materializações. Peixotinho, como ele era conhecido, nasceu no dia 1º de fevereiro de 1905, no estado do Ceará. Ele passou a sua infância em Fortaleza, né, cercado ali pelo amor, pelo afeto dos tios, porque sua mãe e seu pai desencarnaram quando ele era ainda muito novo. Então, ele, né, foi criado ali pelos tios, iniciou a sua educação no primário e, em seguida, ele se matriculou no seminário católico, né, de acordo ali com o desejo dos seus tios, que queriam que ele seguisse a carreira na igreja, né, como sacerdote, um bispo, enfim. E aí, nessa ocasião, ele tinha muitas dúvidas e questionava os seus educadores sobre as desigualdades humanas, né, tanto no físico como no social. Ele questionava a existência, a paternidade, até mesmo a bondade de Deus, né? Se todos eram seus filhos, por que tantas diversidades? Porque uns nascem fisicamente perfeitos e outros deformados, né? Uns bons e outros maus. Ele desejava saber e perguntava, né, aos seus educadores, né, que diante de tantas perguntas que Peixotinho fazia, eles usavam o castigo da penitência como corretivo. E já aos 14 anos, ele deixou a sua terra lá no Ceará e foi para o Amazonas, porque naquela época ele achava que teria mais oportunidades. Ele foi sozinho, né, com o auxílio dos seus tios, né, eles autorizaram a ida dele. E aí, durante 2 anos, ele trabalhou na extração de borracha nos seringais amazonenses, enfrentando, né, além da solidão, porque ele foi sozinho, tinha também os perigos da região e a falta de recursos da época. Então, com um pouco mais de 15 anos, começou a manifestar nele os primeiros indícios da sua mediunidade, só que sob uma forma de obsessão, né, envolvido ali por espíritos menos esclarecidos. Peixotinho tinha uma estranha força física, que era capaz de lutar e vencer vários homens, apesar dele ter menos de 18 anos e ser fisicamente fraco. Então, após ele realmente lutou com esses homens, né? Após ele lutar com vários homens e sair, né, dessa luta fisicamente ileso, sem nenhum arranhão, ele decidiu não sair mais de casa. Então, ele estava lá na casa dele, só que os espíritos obsessores também estavam lá com ele. E aí ele acabou ficando desprendido do corpo por cerca de 20 horas, né, num estado cataléptico. A catalepsia é uma condição que a pessoa apresenta uma incapacidade, né, de mover os membros, de mexer a cabeça, até mesmo de falar. E, em alguns casos, pode ser confundido com a morte, porque a respiração também é afetada. E foi o que aconteceu com o Peixotinho, né, que quase foi enterrado vivo, porque seus familiares achavam que ele tinha desencarnado. E após, né, ele ter se recuperado aí da catalepsia, veio uma paralisia que deixou ele debilitado por 6 meses. A família, né, por ser católica, acabou não procurando ajuda do espiritismo, até que um de seus vizinhos, membro de uma sociedade espírita de Fortaleza, ali movido pela compaixão, pediu permissão à família para prestar esse socorro espiritual com passes, preces e água fluidificada. E aí, em menos de um mês, né, Peixotinho apresentava uma boa melhora no seu estado físico e foi se libertando aos poucos, né, dessa falsa enfermidade, dessa falsa doença, que na verdade eram os espíritos obsessores. E aí, durante esse tempo, né, que ele estava recebendo o cuidado espiritual para poder se distrair, Peixotinho começou a ler alguns romances espíritas e, em seguida, as obras de Allan Kardec. E logo que ele conseguiu andar, passou a frequentar o centro espírita onde Viana de Carvalho, que foi um morador na divulgação da doutrina espírita,
também frequentava, né? E aí, orientado por ele, Peixotinho iniciou seu desenvolvimento mediúnico e se tornou um dos mais famosos médiuns de materialização e efeitos físicos. Em 1926, Peixotinho veio para o Rio de Janeiro, que na época era a capital da República, e se apresentou para servir no Exército, na Fortaleza de Santa Cruz. Em seguida, ele foi transferido para Macaé, e foi lá que ele realmente iniciou no espiritismo, e aí com um grupo de amigos fundou o Grupo Espírita Pedro. E também em Macaé, só que mais para frente, no ano de 1933, ele formou sua família, se casou com Benedita Vieira Peixoto e eles tiveram filhos. Sua vida militar foi intercalada de transferências, né? Ora ele estava num lugar, ora ele estava em outro. Mas para onde ele era transferido, ele fixava a residência com a sua família. E ali ele fundava um posto de receituário homeopata. Ele fez isso em Santa Catarina, em Santos, no Rio de Janeiro e por vários outros lugares onde ele passou. No ano de 1945, na cidade do Rio de Janeiro, Peixotinho se encontrou com vários amigos e passou a frequentar o culto cristão no lar. E mais para frente, eles resolveram fundar o Grupo Espírita André Luiz, onde, pela sua mediunidade, eram feitas as sessões de materializações luminosas e Peixotinho ajudava também como médium receitista e curador. Do Rio de Janeiro, ele foi para Santos e lá ele frequentou o Centro Espírita Ismênia de Jesus. Já no ano de 1948, Peixotinho se encontrou pela primeira vez com Chico Xavier, na cidade de Pedro Leopoldo, em Minas Gerais, e teve a oportunidade de apresentar para os amigos daquela cidade as sessões de materializações e assistência aos doentes. Então, quando eu estava pesquisando sobre a biografia de Peixotinho, eu vi um fato curioso, que diz que aconteceu no ano de 1949, no dia 10 de fevereiro. Que Peixotinho e mais duas pessoas saíram do Rio de Janeiro e foram para Belo Horizonte. Só que quando chegaram lá, eles perderam o trem que levaria eles para a cidade que eles precisavam ir, que era Pedro Leopoldo, para um encontro com Chico Xavier. Os três, então, passaram a noite na casa de um amigo, Jair Soares o nome. Na manhã seguinte, Peixotinho notou o espírito da irmã Sheila ao lado da esposa de Jair, Dona Ló. E aí o espírito de Sheila dizia que Dona Ló estava muito doente, que ela estava com câncer. E aí Peixotinho percebeu que essa visita que ele ia fazer a Chico Xavier era um pretexto da espiritualidade para levar eles até ali. E aí nesse mesmo dia que ele viu o espírito de Sheila, que foi dia 11 de fevereiro, ele realizou uma sessão de materialização de espíritos e ectoplasmia na casa desse casal, com alcance dos fenômenos de efeitos físicos. E aí no dia seguinte foi realizada outra sessão, mas já em Pedro Leopoldo e com a presença de Chico Xavier, inclusive nessa primeira imagem. É o Chico ao lado de Peixotinho. E aí nos dias 13 e 14 seguintes, mais reuniões aconteceram na casa do casal. Dona Ló foi curada do câncer e viveu por mais 22 anos e desencarnou vítima de um infarto. Eu falei que eles fizeram uma sessão de materialização de espíritos e ectoplasmia. Então, a ectoplasmia, para a ciência espírita, é a substância viscosa, esbranquiçada e que tem propriedades químicas semelhantes à do corpo físico do médium, onde se origina, e é considerada a base dos efeitos mediúnicos chamados físicos, como a materialização, porque através dela os espíritos podem atuar sobre a matéria, como mostra essas duas imagens. Então, Peixotinho foi transferido para Campos no fim de 1949 e iniciou seus serviços no Grupo Espírita Joana d'Arc. Pouco tempo depois, com o crescimento da frequência do culto no lar que fazia para os seus familiares, nasceu o Grupo Espírita Araci, nome do seu guia espiritual e que na última encarnação tinha sido sua filha. E no Grupo Araci, Peixotinho dedicou seus últimos anos de vida terrena. Ele sofria de broncopneumonia, doença que causava a ele muitos incômodos, mas ele suportava tudo com muita resignação e fazia o mesmo das calúnias de que foi vítima, como são vítimas todos os médiuns sérios que se colocam a serviço do Evangelho de Jesus. Peixotinho desencarnou na cidade de Campos, estado do Rio de Janeiro, em 16 de junho de 1966. Então, jovens, esse foi o nosso estudo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem saber mais sobre a vida de Peixotinho, tem no YouTube um documentário sobre a vida dele. E agora, para a gente finalizar, vou fazer a prece, tá bem? Jesus, nosso guia, obrigada pelo estudo de hoje. Ampare e proteja cada um de nós. Que a gente possa sempre aprender mais sobre a doutrina espírita e seus ensinamentos. Que assim possa ser.
Graças a Deus. Tchau, gente. Até a próxima.